Nós vamos aprofundar um pouquinho nessa parte do diagnóstico, a parte que vai dizer da criança e da comunidade, a parte que vai falar sobre as questões de currículo, né, de como que eu vou trabalhar, os princípios que vão reger aí o meu planejamento, as minhas experiências dentro do contexto escolar. Então, essa parte que a gente está aí chamando a criança e a comunidade, os direitos e o campus de experiência e os campos de experiências da BNCC. A criança e a comunidade, nós tivemos por base o Plano Nacional da Primeira Infância, tá? E depois, direitos e campos de experiência, nós partimos para a BNCC, especificamente, tá? Então, vamos lá. A criança e a comunidade, né? Então, nós temos aí, se a gente pensar, quem somos nós? Nós somos fruto de todas as interações que nós fizemos ao longo da nossa história, né? Eu estava aqui falando agora, eu vi uma imagem tão forte na minha cabeça que talvez faça um sentido. Eu estava na casa da minha avó, que eu ficava muito com a minha avó, e tinha aqueles senhores que passavam vendendo quebra-queixo, né? Sabe o quebra-queixo? Aqueles de coco, aqueles coisas duro, que quebra-dente. Na verdade, é quebra-dente, né? Aquilo, né? E ele ficava ali, né? Punha uma coisinha, uma mesinha que ele fazia para vender, e ele ficava ali assoviando, e eu doida para comer aquilo, né? Não tem uma festa junina que eu não vou hoje, que eu não corro atrás daquele quebra-queixo, que eu não vou atrás do coquinho, né? Porque aquilo lá me remete à minha comunidade do qual eu vivia, da cidade que eu vivi, a minha infância, me traz lembrança da minha avó, eu querendo ir lá buscar aquele docinho, o que significava aquilo na minha vida, a construção daquele momento, né? Enquanto ser social que nós todos somos. E aí cada um de nós vai poder lembrar, trazer isso, né? O quanto que isso reflete o que somos nós hoje. Então, a unidade de família e comunidade é o ponto de partida das práticas sociais e proteção, cuidado, educação das crianças. Então, justamente é nesse momento, nesse lugar de família, de comunidade, que vão se gerar quais serão as práticas sociais que vão ser seguidas, né? Eu estou aqui numa coisa muito simples, né? Um doce, né? Que muitas das minhas colegas, que depois eu fui estudar numa escola particular, cara, elitizada aqui em Ribeirão, e que eu duvido que algumas delas sabem o que seja o quebra-queixo, né? O quanto que era diferente da realidade do que eu vivia na minha vida, né? Eu fui estudar com bolsa, né? Era diferente a minha situação, tá? E o quanto que isso vai remeter mudanças, né? Eu lá naquela escola, eu trago outras parcelas para somar, multiplicar, dividir com os outros e se dá um resultado de desenvolvimento, um resultado de aprendizado, né? É ali que se vão ter as práticas de cuidado, como que nós lidamos com os cuidados com as crianças, a proteção que se tem, né? É ali que se constrói esse momento que vai gerando, né? Quando você encontra comunidades que não se tem a responsabilidade pelas essas crianças, a gente vê esse sentimento de a Roberta me falou que tem coisa para assinar. O quanto que não ter essa noção de responsabilidade faz com que pode pegar deixem essas crianças desamparadas. Eu vou pedir para quem está com o microfone ligado, desligar o microfone. Acho que é a Valéria. Pronto. Então, essa é uma questão importante a gente pensar.
Então, o Plano Nacional da Primeira Infância caracteriza a comunidade e a família como a base de apoio para o desenvolvimento integral da criança. Então, não dá para a gente desprezar essa família, essa comunidade e tentar apartar a escola de todo esse processo. Não, a gente tem que integrar isso, trazer isso para dentro, né? Para que a gente possa entender como que essa criança funciona, para a gente poder ir até ela, né? Num planejamento aí, até numa questão pensando na inclusão social, no trabalho da diversidade, eu ia até ela para, a partir dela, construir esse processo. Eu lembrei agora de uma situação que eu vivenciei na creche há muitos anos atrás. Nós tínhamos um aluno pequeno, bem pequenininho, ele era um rapa do tacho, o irmão mais velho tinha 20 e poucos anos, e o menino, todo dia depois do almoço, ele arrotava, né? E nós, assim, ficamos indignados com a postura desse menino, que arrotava e pedia para ele já não tinha muitos limites, pedia para ele parar de arrotar. E ele nos chamava um belo dia, aí a diretora resolveu chamar o pai, me colocou lá na frente também para conversar com esse pai, para esse pai educar o menino, né? Porque onde já se viu o menino arrotar. Aí fomos conversar com o pai, olha, professora, desculpa, é que eu ensino ele a rotar. Eu acho que arrotar é importante, porque faz bem para a digestão. Então, eu arroto e falo para ele arrotar, né? Veja, nós ficamos assim, se tivesse um buraco, eu e a diretora entrávamos e se enfiava, né? Quer dizer, é importante se conhecer, né? Saber como que está se passando, porque o quanto que essa criança ouviu da escola dizendo que ele fazia uma coisa feia, né? A gente pode dizer que na escola não é uma coisa aceitável, mas é um comportamento que é aceitável na família, e a gente tem que reconhecer isso, né? Então, porque a família e a escola oferecem a segurança, os relacionamentos afetivos, as oportunidades para o desenvolvimento de habilidades, as amizades, a autoconfiança, bem como atividades e serviços que contribuem para a realização plena de uma pessoa. Então, os padrões, se a gente for pensar numa visão sistêmica, os padrões de comportamento dos relacionamentos afetivos, eles começam ali. E eles vão chegar lá na nossa escola. E eu preciso saber disso, de como que é esse padrão, para que aqui na minha escola eu possa gerenciar. E que aquilo que eu posso ser uma falta de educação, do meu ponto de vista, ele tem que ser trabalhado, porque na escola é uma outra forma de relação. Ele tem que ser respeitado o que é construído pela família, né? E eu tenho que mostrar que existe uma outra forma de se relacionar, tá? Então, essa é o grande... não, é isso que é o trabalhar a diversidade, né? Não é você mentir seu juízo de valor, mas sim reconhecer e saber que você está lidando com aquela comunidade que pensa, que acredita, né? E que segue alguns princípios que são diferentes, que não norteia a escola, por exemplo, tá? Então, a gente tem várias formas de entender comunidade, como pessoas físicas, como grupos, como pessoas que possuem memórias coletivas, ligações emocionais, tá? E aqui esse slide, eu acho assim, esse slide, para mim, ele resume bem, né? A Lilian aí, que é a autora desse slide, na verdade, esse slide, para mim, me dá mesmo o sentido de comunidade. Isso faz muito a ver com um capítulo de um livro que eu e ela escrevemos, né? No 6 Passos para a Cidade Humana. O que nos faz viver em comunidade? São justamente aquilo que nos torna afins, que nos motiva a estar com os outros, a querer compartilhar coisas com os outros. Porque se eu não tenho isso, por que eu vou querer me compartilhar com a escola do meu filho? Se a minha escola do meu filho não fala nada com aquilo que eu acredito, ou aquilo que eu entendo, ela não me deixa entrar, ela não me entende no que eu penso,
se nós não temos afinidade para... eu não vou nunca compactuar com uma mãe que abusa de um filho, uma mãe que é negligente com o filho. Nunca vou compactuar. Mas eu tenho que criar espaços de escuta, criar espaços de encontrar uma linha de que vai fazer com que eu realmente chegue nela e mostre que existe outra forma. Vou ser responsável total? Não. Vou poder modificar? Não. Nem sempre. Mas enquanto eu me constituir, entender que eu também sou da comunidade. A comunidade escolar também é escola. Então, criar esses vínculos a partir das nossas memórias, dando a noção de que pertencimento. É importante que essa família e essa comunidade entenda que nós todos partilhamos de uma mesma comunidade. A comunidade de educadores de crianças pequenas, tá? Porque isso vai dar noção de pertencimento, de confiança, né? A semana passada, eu tive uma situação, há um mês atrás, na verdade, uma criança que é deficiente auditiva, e essa mãe, ela diz à avó que a neta negligencia a criança, e a criança não come nada na escola, né? E aí, e é todo mundo preocupado com essa criança que não come, e essa avó disse que a mãe não favorece. Eu chamei a mãe, e a mãe falou que a criança é muito difícil, que a médica já disse para ela que ela precisa incentivar, mas assim, morreu aí. E eu comecei, né? Olha a psicóloga aqui dando receita de comida, né? Eu fui dando receitinha para ela, fui fazendo com que ela, né, criasse confiança em mim, para que a gente pudesse melhorar esse hábito da criança, né? Fui fazendo trocas, fui trazendo ela para pertencer e não dizer para ela, não, você não pode fazer isso, você tem que dar comida para o seu filho, você tem que fazer, você não pode, porque ele precisa, né? E morrer aí. Não, eu fui trazendo, aí depois de um mês eu chamei ela de volta. Eu estava meio em dúvida se ela viria, né? Porque a gente faz essas coisas e ao mesmo tempo você fica meio na dúvida. Ela veio, sim, sexta-feira passada, morrendo de sono, porque ela trabalha a noite inteira, e veio trazer a notícia que ele já está comendo, né? Ele está comendo algumas coisas que antes ele nem punha na boca, né? E que hoje ele está comendo. Tá? Então, houve o quê? Uma relação de pertencimento, de a gente trazer memórias. Para que eu fui falar das comidas, eu fui partindo do que ela trazia, eu fui gerando confiança, eu fui trocando, e essa mãe aprendeu como que ela pode alimentar o filho dela, né? Então, aí a gente fez um sentido de comunidade, de compartilhar, com o objetivo do quê? De fazer o filho aprender a comer. Então, o processo de aprendizagem, ele vai a partir do sentido de comunidade, que nos motiva a estar junto com o outro, com um objetivo maior. Então, vender esse peixe aqui é a tarefa nossa de educadores de educação infantil. Se a gente não consegue vender esse peixe, a gente perde essa comunidade, perde essa família e perde essa criança, né? Isso é muito complicado. Por quê? Porque quando a gente faz essa vivência, nós vamos criando os hábitos de cooperação. Nós não somos seres competitivos. Nós somos seres de cooperação. Nós estamos aqui para desenvolver esse hábito. O hábito nós temos que promover a generosidade e nesse contato, essa comunidade, fortalecer esse sentido de comunidade. Eu vou fortalecendo esses pais a desenvolver compaixão, a desenvolver empatia, né? Por tudo. E aí os impactos, né? São vários, tanto no ambiente social, no ambiente dos serviços, a qualidade, né?
Quando eu me sinto integrado a uma comunidade, quando eu sou respeitado enquanto comunidade, eu vou cuidar daquele espaço. Por exemplo, você tem várias comunidades que um alto índice de violência, de roubo, que as escolas são preservadas, né? Que os muros são baixos. Por quê? Porque isso houve essa intenção de valorizar. Alguém aqui, acho que foi o Daniel, contou da festa, né? Que vocês estão aí se mobilizando para a festa da comunidade. Quer dizer, o respeito do quanto que aquela comunidade privilegia um tipo de festa, um tipo de conhecimento. Tá? Vamos se envolver com aquela comunidade que valoriza isso. Eu estava vendo na televisão, no Nordeste, eles terminam agora o ano letivo, porque todos eles estão envolvidos com as festas de São João e São Pedro, né? Então, as escolas estão mobilizadas por esse movimento da comunidade. Rege o calendário escolar, o que é importante, o que traz pertencimento para aquela comunidade. Tá? E isso está lá no PPP. Tá? O ambiente socioeconômico, né? As vantagens e as desvantagens da vizinhança impactam no desenvolvimento das crianças. Isso não tenha dúvida, né? O quanto que isso, dentro da sociedade, da comunidade, isso tem um impacto. E aí, o quanto que a escola, nesse momento, tem que olhar para essa situação na hora da escrita do PPP, de ver como que essa vizinhança está, nas suas qualidades socioeconômicas, e o que ela pode promover em termos de projetos, de programas, para melhorar essa desvantagem, para quebrar esse rito de vulnerabilidade também. Esse compromisso ético que a escola tem. Oi. Eu vou até aproveitar essa fala tua para botar uma pimenta aí no pessoal, porque eles estão com a demanda de levantar os lugares, os agentes e as dinâmicas com potencial educativo no entorno, para pensar como construir esses territórios educativos, que são essas redes de aprendizagem, essas redes que formam a comunidade, dão esse laço de pertencimento na comunidade. Sim. Principalmente para a primeira infância, o quanto isso é importante, né? Porque assim, é tal negócio, né? A escola se frustra, né? Porque ela monta lá um projeto. Gente, tá claro, porque às vezes eu vejo aí vocês tá dando legal, tá tudo bem, tá sendo. Vocês querem falar alguma coisa? Podem ficar à vontade. Eu penso que está todo mundo na escuta, porque está muito interessante, Marlene. Então, tá bom. Manda ver aí. O que eu acho assim muito importante é que a escola, assim como o professor, ele se frustra muito, porque ele programa uma coisa linda e maravilhosa, mas ele programa algo lindo e maravilhoso a partir dele. Se ele não fizesse a escuta desse ambiente que a Lilian falou, de ver as potencialidades, ver o que precisa, como está aquela realidade, não tem jeito. Nós estamos vivendo agora um momento de inverno, né? Quantas crianças conseguem ir para a escola porque não conseguem ir para a escola porque tem muito frio, não dá para sair de casa, né? E aí, como que a gente trabalha com essas condições, né? Então, e aqui, um ambiente de governança, né? O envolvimento dos cidadãos e participação social, política intersetorial. Nós temos recebido muitos casos de autismo nas escolas, tá? E que essas famílias não sabem o que elas fazem com esses autistas, porque não tem essa noção da política da intersetorialidade. Então, nós, muitas vezes, temos que ver essa defasagem que tem nessa comunidade e oferecer esse apoio. A mesma coisa, a questão da violência contra a mulher, tá?
Então, muitas vezes, nosso papel está aqui, ó. Isso está acontecendo, tem muito índice. O que nós podemos fazer pelaquela comunidade para trazer para ela a importância, para ela ver que a escolinha do filho dela não é só para ela deixar para trabalhar, mas é um movimento social de empoderamento, de participação social, de que para eles se fortalecer enquanto indivíduo. Essa é uma construção importante que a gente entenda, né? Ontem eu estava numa discussão de professores universitários e os professores querendo que os alunos tivessem autonomia, protagonismo. Eu falei assim, para, gente, não vai, porque se a gente não fizer lá na educação infantil, por isso que eu fiquei feliz com a fala de vocês, se a gente não mandar os menininhos, o que você está sentindo, o que você sente em relação à sua sala de aula? O que você sente em relação... Quer dizer, é esse momento, né, que é rico para ele entender que ele tem que sentir, ele tem que saber, né? E aí, isso está muito claro em todos os documentos. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu estou meio perdida no tempo. Tá, eu Não, vou... pode ir, Tá. Martim. Então, é isso. Desde a LDB, ela vem falando, né, que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, na época, né, com seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Se eu não sei o que a família e a comunidade faz, como que eu vou complementar? Né? Eu vou complementar fazendo algo que eles nem têm condição, é bem zona de desenvolvimento profissional, proximal, né? É ali que eu tenho que trabalhar. A ECA é dever da família e da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação e suporte ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É direito de toda criança ser criada no seu seio de uma família natural substituta e de crescer em uma comunidade. Né? Essa diretriz está prevista no capítulo 3 do EPA e também trata da perda de guarda, tutela e adoção. Eu quero só... e que família não é só laços sanguíneos. Tá? Isso aqui me fez pensar um pouco da importância da escuta dos funcionários, que eu falei agora, dos gestores dentro da escola, tá? Porque a gente precisa quebrar as zonas de preconceitos que se tem, e para que a gente, quebrando essa questão de preconceito, que a gente muitas vezes olha para aquela criança, aquela criança não adianta fazer nada, porque aquela família funciona assim, né? O que vai adiantar? Né? Às vezes forma um ranço com aquela família, com aquela mãe, e aí como que a gente reverte isso dentro da escola, né? Esse respeito aí. E aqui, o marco legal, né, da primeira infância, dizendo aí que a necessidade aí de ambientes livres e seguros em suas comunidades para essas crianças se desenvolverem, né? Apoiar a participação das famílias nas redes, com o propósito de formar e fortalecer vínculos familiares. Lembrando aqui que uma das grandes diferenças que nós temos de diagnósticos de índice de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, entre os Estados Unidos e a França, é alarmante. A França faz poucas crianças da França são diagnosticadas com TDAH. Nos Estados Unidos, grande parte, além de ser diagnosticada, elas são medicadas, né? Qual é a diferença? A concepção do comportamento hipercinético, hiperativo. A França entende que é preciso apoiar as famílias em rede para promover uma educação dessa família.
as famosas escolas de paz, que eu não gosto desse termo, né? E eles investem nesse processo. E quem tem poder dentro dessa comunidade para fazer isso? A educação infantil. Então, lá no PPP, também pode ter esse momento, reunião de pais. Para quê? Para falar que o menino só está andando pela escola ou que só briga, né? Não, não é esse o papel da escola. A escola é educadora. Então, aqui é uma situação importante de ser colocado no PPP de vocês, né? Aqui ele vai reforçar essa questão da família e da comunidade. Novamente, formar e trazer a importância do respeito à diversidade, de trazer o que vive em comum, porque faz sentido para a criança. Se a gente está trabalhando com campos de experiências, nós não estamos montando atividades, nós estamos aproveitando as experiências das crianças. O objetivo maior é aproveitar as próprias experiências. Lógico, criar experiências para ela aprender, mas aproveitar dessas experiências que fazem sentido para essa criança, tá? Aqui, uma coisa que eu gostei muito dessa é a criança e o seu espaço, que está lá no PNPI. Entre a escola, o bairro, a habitação, o clube, as associações culturais e recreativas, os locais de lazer e trabalho, há que se estabelecer uma corrente de integração capaz de dar sentido ao cotidiano urbano das crianças. Às vezes, a gente fala assim, hoje a gente olha para o adolescente, muitos adolescentes não sabem quem são eles. Quais são as suas famílias, quem é a sua família, quem são seus avós, a sua rede familiar, não sabe a sua relação do seu bairro com todo o contexto onde ele vive, né? Uma discussão que eu e a Lília sempre tivemos, quando a gente vai trabalhar patrimônio cultural, né? Vamos brigar lá, vamos lá brigar aqui em Ribeirão a gente brigava pela como que era o casarão ali da Caramuru, né, Lília? Casa da Caramuru. A gente brigava lá pela casa da Caramuru, tiveram várias discussões, tal. Tudo bem, mas quem sabe quem é a casa da Caramuru? Se a gente não mostrar desde os pequenininhos que ele mora lá naquele bairro, mas que tem um riozinho, que tem lá na cidade tem um teatro importante, que tem um zoológico, que tem a praia, que tem uma comunidade indígena, que tem uma quilombola, que tem a importância disso para a vida deles, se a gente não dá essa identidade, não tem sentido. Ele vai só reproduzir coisas que não vão apartar ele de uma sociedade e tornar o que hoje nós temos de adolescentes alienados, né? E que me assustou muito o que o Daniel trouxe, que eles preferem já no Jardim 2 ficar na tela. Então... É uma das coisas que a Alicia discute no direito de brincar, né, Alicia? Que esse é uma das barreiras da garantia do direito do brincar, o tempo de tela. Isso. Né? E se a gente não tomar cuidado, né, vai ser uma grande complicação nas nossas escolas, porque se já com essa idade eles acharem que é melhor a telinha, quando chegarem lá no ensino fundamental não vão olhar para o professor. Então, a gente precisa ter a coisa do consumismo, a coisa da tela, né, do digital, a gente precisa ter bastante cuidado e os professores têm que orientar sobre isso. E o que é perigoso, né, Alicia? Porque isso está associado aos vícios, já é reconhecido como transtorno e está associado ao índice de suicídio, grandes índices de suicídios, né? Então,
Valéria levantou a Ah, mão. Valéria. Oi, Valéria. Tudo bom? Oi, tudo bem, meninas? Desculpa do atraso, eu estava numa reunião urgente na escola. Inclusive, a equipe do Fundo 2 também entrou um pouquinho atrasado, a gente estava lá. Isso que vocês estão falando, a gente tem discutido muito aqui com os nossos professores, ADIs, e a Edna implantou uma estratégia bem legal do brincar fora da sala de aula. Achei muito interessante, porque eles têm os espaços do brincar. Então, esses espaços estão delimitados pelo tatame, né? Aonde eles têm em cada espaço de tatame uma brincadeira diferente, né? Então, muito bom. isso é muito. Eu fiquei encantada. Eu fui no SEI, fui no SEI meu, mas eu sei que nas outras está da mesma forma. Então, mas quantas habilidades estão sendo trabalhadas ali, né? Ele tem que saber, ele sabe que no momento em que ele está nessa oficina, ele não pode sair do espaço daquele tatame. Ele tem que saber que ele vai brincar do que está sendo estabelecido ali, né? E, principalmente, o atender a comanda do professor para esse momento do brincar, né? Que vem isso que a Marlene está falando, né? Eu estava lá na escola de Fundo 2 e nós estamos tendo esse problema. O aluno, ele entra na sala de aula e ele tem todos os componentes para aprender. E ele não aprende. Por quê? Porque ele não olha para o professor, né? Porque ele não sabe definir, o adolescente principalmente, que o momento em que ele está na sala de aula é momento de aprender, de se dedicar à atividade, de prestar atenção no professor, né? Então, essa rotina de aprendizagem perdeu-se dentro da escola. O aluno vai para a escola achando que ele está passeando, né? Então, isso trabalhado desde lá da educação infantil, que existe um momento de aprender, né? E esse aprender é brincando. Então, eu achei muito legal, quero até parabenizar todas as meninas, eu vi de uma unidade, mas eu sei que todas as unidades estão fazendo isso. É isso que a gente precisa ensinar para os nossos alunos, que dentro da unidade escolar, eu vou ter o momento de conversar com meus colegas, eu vou ter o momento de lanchar, eu vou ter o momento de uma atividade diferenciada. No caso da educação infantil, eles têm o segunda-feira, que é o dia de levar o brinquedo de casa, então naquele dia eu posso brincar com o que eu quiser, mas ele tem que aprender que no momento em que eu estou à mercê da ensinagem do professor, é com esse professor que eu tenho que me relacionar, em todos os sentidos. E isso se perdeu na escola, infelizmente. A gente entra dentro da sala e vê o professor dando aula e você olha, cada um está fazendo uma coisa. Um está com o livro, o outro está com o caderno, o outro está conversando com o colega, o outro não perdeu esse momento que é eu e o meu professor. Ele está ensinando, eu estou aprendendo. Então, muito legal essa fala de vocês. Isso serve para toda a faixa etária. Mas como hoje nós estamos falando da educação infantil, se eu ensino isso na educação infantil de 0 a 3, ele vai carregar para a educação infantil do 4 e 5 e ele vai carregar. Eu vejo que isso perdeu e a pandemia aí trouxe uma rotina totalmente doida que a gente está tentando retomar, mas muito legal, Marlene. Valéria, só para complementar essa questão do aluno está cada vez mais difícil, né, essa interação, a gente faz um trabalho voluntário com adolescentes com vício em jogos eletrônicos. E a fala deles, quando você discute com eles, como eles se sentem quando eles não estão jogando, mesmo que eles estejam na escola, é como se eles estivessem perdendo tempo. Quando eu não estou jogando, eu estou perdendo tempo. Olha que raciocínio. Então, ir para a escola para eles é perder tempo. Interação com o jogo. Olha que inversão
E isso fica cada vez mais grave. E isso é muito sério, né? Então, nós temos esses alunos que, na verdade, eles já estão desenvolvendo uma doença psiquiátrica, a gente sabe disso, não é verdade? Aí tem os alunos que estão indo para a escola para passear, ele se preocupa com a roupa que ele vai, o cacho que ele vai fazer no cabelo, entenderam? Perdeu esse negócio que eu vou para a escola para estudar, eu vou para a escola para aprender. Então, tá muito difícil mesmo. E aí, assim, a gente diz que o ensino fundamental, os anos finais, eles são o buraco negro, né? Aqui o LEPS tem até um documentário que eles estão para lançar, que são os anos esquecidos, tá? Que vai falar justamente sobre essa problemática do ensino dos anos finais, porque aqui na educação infantil ainda a gente consegue fazer alguma coisa. Vai tentando, mas não sei, ao longo do processo isso vai se perdendo. Talvez, não sei quais são os fatores, mas o importante é que a gente já crie esse hábito desde o pequenininho, para que a gente possa tentar quebrar ali na frente mais barreiras, né? Então, Marlene, eu até penso que os professores também precisam aprofundar um pouquinho isso na questão de estudar um pouco as funções executivas do nosso cérebro, né? Existem vários vídeos, e eu acho que tem uma palestra de uma educadora canadense que chama Adele Demonde, e que fala um pouco da composição, né, do cérebro e da memória de trabalho que se forma na infância. E se a gente não tiver esse entendimento, na verdade, os professores precisam voltar, acho que é uma coisa nova, mas ela traz bem esse desenvolvimento para que vá se formando essa memória de trabalho, e quando chega na adolescência, eles tenham essa questão da concentração, porque, na verdade, o que a gente está falando é de que há uma desconcentração total e se perde o objetivo da escola, e a gente não pode perder isso, senão a gente não vai ter resultado na aprendizagem. Então, talvez a gente tenha aqui, até na educação infantil, quem puder estudar um pouco mais qual é a função, né? Quais são essas funções executivas do nosso cérebro, e nessa faixa etária de 0 a 3, de 4 a 5, até 6, 7 anos, como é que se desenvolve? Porque se a gente for para a neurociência, né, Alice, as conexões neuronais se formam ali, elas se consolidam pelo uso. Isso. Se usou e tem uma prática, tem um hábito, se formaliza, se institui, a criança ela está pronta ali para você, né, trabalhar. Não numa visão empirista, mas ela está numa visão interacionista mesmo, ela está ali, ela traz a sua bagagem e você traz para trabalhar. Agora, o problema é que muitas vezes essa cultura que a gente tem de que a criança já meio que já sabe o que quer, a forma como a gente está lidando com a criança está impedindo muitas vezes essa formação, né? Essa consolidação dessa aprendizagem por esses esquemas neuronais que são formados, né? Então, isso é muito importante aí para a gente pensar. E aí, a importância, pensando assim, né, da gente estar sempre fazendo a integração da escola e da cidade, promover essa alfabetização urbana que a gente já falou, e toda a cidade pode se tornar brincante, segura, inclusiva, verde, propícia para promover encontros. A ideia que a Lilian e a gente defende de uma cidade educadora, né? De que se esse movimento começando a educação infantil, ele vai envolvendo todos, vai trabalhando, e isso vai potencializando aí o que a gente tem de bom. E aí, nós estamos lá da educação infantil, e hoje eu acredito que a gente tem avançado muito, né?
porque por várias normativas que a gente seguiu aí, por vários documentos oficiais, marcos legais, hoje a gente tem um panorama muito mais sólido, que é a BNCC, que vai garantir que a gente realmente trabalhe com essa proposta do brincar e da interação, né? Entendendo aí que a BNCC ela vai dar justamente essa equidade, porque ela vai pensar nessa comunidade, ela vai trazer um caminho para que a gente pense os currículos, ela vai trazer o que é direito, porque, assim, desde que eu me entendo por gente, que eu estou na educação infantil, a grande preocupação dos professores é o que eu faço com as crianças? Como se quisessem um livrinho de receita, né? Que atividade que eu posso fazer, que atividade que eu não posso fazer, tal. E a gente é uma criança que está em processo de formação. O que é importante a gente saber quais são os direitos que ela tem, a partir do que? Dos eixos que são norteadores do processo de aprendizagem, que é o brincar e a interação. A partir desses direitos, que não é mais professor, faça isso, faça aquilo, né? Mas sim o que eu tenho que garantir à criança, que é o conviver, o participar, expressar, brincar, explorar e conhecer-se, eu vou promover aí experiências em 5 campos de experiências que vão ter seus objetivos, né? Considerando as competências gerais da BNCC, tá? Então, veja, eu acho que muito se discutiu, né? A Alicia deve ter participou até mais do que eu em muitas discussões da escrita da BNCC, se a gente devia ou não criar um currículo, se deveria ou não engessar uma situação, mas aí que fica a pergunta: o que se faz com a criança da educação infantil, né? Qual é o papel desse professor? Para a gente quebrar esse paradigma de que a gente só cuida, né? Trabalhando aí com a relação cuidar e educar implícito na tarefa da educação infantil, tá? Então, nesse sentido, nós, aí no módulo 7, a gente discutiu até a questão da continuidade desses documentos. E a Alicia mesmo disse, né, que já lá na DCNs, nós já tínhamos esses eixos que eles chamavam norteadores, né? Já tínhamos falava-se em áreas já tinha a menção de campos de experiências, tá? Então, nós estamos aqui, ó, então lá se a gente for pensar que educação é um processo, que até a gente compreender também o que a gente está fazendo na educação infantil é um processo de aprendizado nosso, nós vamos entender que da DCN para a BNCC houve uma continuidade nesse processo de aprendizagem daqueles que pensam a educação infantil. Então, pensar a BNCC é só pensar as diretrizes nesse caminhar de um processo evolutivo de pensar como se processa, o que a gente faz na educação infantil, né? Então, nós temos lá os eixos norteadores que a DCN traz, a interação e as brincadeiras, que continua da BNCC. Para quê? Porque é por meio das interações e brincadeiras que nós vamos garantir esses direitos. Aqui que está. Então, isso está atrelado com esses eixos norteadores. Então, os direitos estão atrelados com esses, porque por meio da interação e da brincadeira que eu vou permitir que ela conviva, que ela participe, que ela se expresse, que ela brinque, né? Que ela explore, que ela conheça-se. Tá? Da mesma forma, eu vou ter aqui, já na DCN de 2009, ele vai falar de práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular
Gente, aqui está pequenininho, mas no documento que a Lilian mandou para vocês está bem explícito lá, tá? Tá certo? Então, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter seus eixos norteadores, as interações e as brincadeiras, e garantir experiências que, olha aqui, quando eu promovo o conhecimento de si e do mundo por meio de ampliação das experiências sociais. Estou falando o quê? Eu estou falando eu, o outro e os nós. Estou falando de corpo, gestos, movimentos, né? Favoreça a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros de formação de expressão gestual, verbal, plástica. Eu estou falando de escuta, fala, pensamento, imaginação, né? Eu não estou... e é importante a gente não compartimentar em 5, sabe? Entender? Agora, assim, ó, eu falo aqui, estou falando só do eu, o outro e nós. Quando a gente fala do ser integral, esses campos de experiências, eles estão todos interrelacionados. Eles não acontecem sozinhos. Quando eu estou trabalhando o campo 1, eu estou trabalhando o campo 3. Tá? Eu posso ter uma predominância do trabalhar esse, mas eu não deixo de não atingir os outros. É a mesma coisa quando a gente está... qualquer atividade que a gente vai fazer, mesmo que seja intelectual, o nosso corpo também está aprendendo, o nosso corpo também está sendo trabalhado. Por exemplo, ficar aqui desde as 2h30 sentado é um trabalho, né? É um trabalho de concentração, é um trabalho de foco, é um trabalho de manter o nosso corpo em posições mais agradáveis para que a gente sofra menos dores, né, por estar tanto tempo sentado na mesma posição. Tá? Então, não tem como, eu estou trabalhando meu corpo, não estou trabalhando só o intelecto aqui. Então, aqui, eu permite aquilo que a gente brigava muito. Vai ter currículo para a educação infantil? Mas a educação infantil não é só para desenvolver habilidade lá para o ensino fundamental? Não é isso? É essa visão que a gente tinha da educação infantil. Não, a BNCC veio e falou assim, ó, nós temos uma organização curricular baseado nesses eixos, nesses campos de experiências, respeitando o direito da criança. E em cada... deixa eu só... E em cada eixo, nós vamos ter os objetivos, tá? Então, vamos pegar aqui, no campo de experiência do eu, o outro e o nós. Nós, segundo a BNCC, nós temos essa divisão, né? Os bebês, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas. Então, quando a gente vai para os bebês, perceber que suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. Então, perceber, por exemplo, quando ela bate as mãozinhas, quando ela bate os pezinhos, né? Quando ela joga a bolinha, tá? Tudo isso é uma percepção, é uma brincadeira. Ela está lá do campo da experiência, ela está aprendendo isso, tá? Então, eu tenho que criar o quê? Situações, experiências que favoreçam que ela atinja esse objetivo. E isso está acontecendo naturalmente, porque a criança está se movimentando. Então, eu aproveito também das experiências naturais para que ela desenvolva esses objetivos dentro dos campos de experiências. Tá? E aqui, considerando que na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes a interação e a brincadeira, assegurar-lhes o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar, se conhecer-se, a organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em 5 campos de experiências, com o âmbito dos quais são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui está definido o que é a BNCC. Nesse parágrafo aqui, a gente entende o que é a BNCC para a educação infantil. É os direitos, os campos de experiência e os objetivos que estão ali, né, em cada campo. Então, os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações, acolhe, quer dizer,
Ele vai acolher aquilo que é natural, que está acontecendo com a criança, dando significado, dando sentido para aquilo que a criança mesmo está fazendo, né? E as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e os seus saberes, trazer os saberes que ela tem, fazer essa escuta, que nem vocês fizeram agora, no pintar as carinhas, fazer a roda. Olha o que é rico para a escola lá que trouxe a questão das telas, né? O quanto foi assustador e o quanto que motiva eles a procurar outras formas de trabalhar e mostrar que existe felicidade e bem-estar sem tela, né? Tá? Entrelaçando aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Porque se nós queremos uma sociedade justa, cidadão, né? Um cidadão que defenda, nós temos que mostrar que nós temos um patrimônio, que nós temos, sim, orgulho dentro da nossa própria comunidade. Não perder lá a nossa essência. Tá? Aqui está aquele mesmo diagrama. Então, eu vou concluir essa fala, né, agora, no sentido assim, qual é a inovação da BNCC, se a gente for pensar ao longo desse processo, né, de construção do que é a educação infantil? É que nós agora temos que trabalhar com a intencionalidade educativa. Não é mais aquela historinha em que a criança vai lá para brincar, para ficar lá em casa, para não ficar na rua, né? Ou para a mãe poder trabalhar apenas. E isso tem que estar lá no PPC, né? A ideia da intencionalidade educativa de vocês tem que estar muito claro lá no PPC, que vocês não estão ali para brincar, que as coisas que vocês estão fazendo, que estão maravilhosas, que a gente já falou, né? Vocês estão fazendo, estão tendo essa concepção, isso não precisa estar lá no papel. E pensar na criança que é agora, e não na que vai ser. A educação infantil, até antes da BNCC, vamos ser otimistas, né? Vamos pensar que hoje não pensa mais assim, mas a gente sabe que pensa, né? Nós somos aqui poucos privilegiados dentro de um Brasil tão diversificado, que a educação infantil ainda vive a não intencionalidade, que é um lugar só para a criança ficar, e ainda a gente vive uma educação infantil que está a serviço do ensino fundamental, para criar as habilidades para ele aprender. Não. A gente tem que pensar na criança aqui, agora. O que ela tem que aprender agora? O que é bom para ela agora? No que ela é. Não, se a gente pensar aqui, eu lembro uma vez, eu aqui em casa, meu filho era pequeno, ele começou a conversar. Ai, mãe, o que vai ser do futuro, né? Como que vai ser o futuro? Eu falei, filho, o futuro é só olhar o presente, do que a gente faz com as nossas ações, né? Então, a gente não tem que ficar pensando lá no ensino fundamental. Se a gente trazer uma intencionalidade na educação infantil, cuidar desses campos de experiência e promover experiências e valorizar as experiências que essas crianças trazem no seu dia a dia, nós estamos cultivando bom desempenho no ensino fundamental. Tá? E aqui, novamente, volta com a questão da brincadeira como coração, como processo importante, que é onde vai se dar todo o processo de aprendizagem, a importância da criança aprender, viver e vivenciar, né? Ser ativa, protagonista, né? Ter claro aí a continuidade desses princípios, né? E aí, obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo. O texto da BNCC para a educação infantil, ele é um texto muito rico, ele é um texto pequeno, né? Mas ele é muito rico. E muitos educadores não perceberam, e acho que hoje você deixou isso bem claro, que lá em 2009, quando saíram as diretrizes da educação infantil, esses campos de experiências, esses direitos já estavam nas diretrizes. Muitos educadores não se deram conta disso, né? E leram
a proposta das diretrizes sem um pano de fundo para interpretar o que é que aquilo dizia. Hoje você fez aí o paralelo entre uma coisa e outra, que é muito importante, né? E eu acho que os professores, os dirigentes, os diretores, os coordenadores, todo o pessoal docente tem que entender isso. E, na verdade, o texto da BNCC repete o artigo 9º das diretrizes curriculares para a educação infantil, é que no Brasil demora muito para as coisas acontecerem, né? Ó, de 2009 até 2017, né? 2016 que veio o Plano Nacional da Primeira Infância, e todos eles, esses documentos legais, trazem essas concepções que a gente precisa ir entendendo e colocando em prática. Um outro aspecto, para mim, muito importante que você trouxe é da ação docente. Como que tem que ser a intencionalidade e a ação docente hoje dentro da escola da educação infantil? Isso é muito importante, e aí cabe aos departamentos de educação, às secretarias de educação, direcionar essa formação para que cada vez mais todos aqueles que trabalham com a educação infantil entendam não só o que é criança, mas entendam como essas crianças têm que aprender e têm que se desenvolver. E me parece, assim, eu tenho muito claro isso hoje, de que o professor da educação infantil tem que ser um pesquisador. Ele tem que ser um observador, aquilo que você disse. É preciso que a gente olhe todo dia e todo momento no cotidiano da escola o que é que essas crianças trazem, qual é o contexto social delas, como é que elas falam e como é que nós adultos também falamos, porque se a gente falar bicicleta, a criança vai aprender bicicleta e depois para tirar isso no ensino fundamental é muito difícil, né? Se não fala o S também depois o plural e todas essas coisas, né, que parecem muito simples, mas que a gente tem que olhar para elas. Então, se o professor for um professor pesquisador e ele tiver um bom planejamento, e também tem que ser um planejamento coletivo, de uma proposta pedagógica coletiva, eu tenho certeza que nós vamos avançar. E a outra coisa, finalmente, lá do texto da BNCC para a educação infantil, traz a integração do ensino fundamental com a educação infantil. Talvez a gente tenha que dar um pulo muito grande ainda, se a gente comparar em relação a todos os outros documentos da educação infantil, de que a nossa pré-escola precisa, talvez, desde a creche, mas mais a pré-escola, precisa ter uma intencionalidade educativa maior para que as crianças desenvolvam realmente essas habilidades. Tá, Alice, eu só vou acrescentar uma fala sua aí em relação a professor pesquisador, né? Quando a gente fala de professor pesquisador, dá a impressão que a gente está falando de professor que estuda, né? Mas, na verdade, nós estamos falando de professores que olham para o seu aluno e levantam evidências, né? Então, a pesquisa que o professor tem que fazer é levantar evidências por que esse aluno não avança. Aí, sim, ele vai ter que estudar essas evidências, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui. Quando você fala da formação, né, nós vamos um pouquinho mais longe que a gente tratou numa reunião de gestores que nós fizemos hoje de manhã. A gente vai estar normatizando a avaliação de desempenho, né? Então, eu vou focar a educação infantil aqui, eles estão terminando um ciclo de formação muito legal, que é a brincadeira através da música. Então, muito legal, eu participei de uma o período todo, fiz as atividades junto com eles, são coisas simples, coisas básicas, mas de extrema importância para o desenvolvimento da criança. Agora, cabe aos gestores observar, aí entra o gestor, levantar evidências, ele está fazendo isso na sala de aula? Ou ele está saindo da formação?
Eu comentei com a equipe que eu estava em reunião hoje à tarde. Eu rodo as escolas e eu não escutei uma queixa de professores quanto às formações que tiveram no primeiro semestre. Só elogios. Formação ótima, nossa, a gente amou, foi muito bom. Isso está sendo feito na sala de aula ou eu só aprecio a formação, né? Aí são as evidências que a equipe gestora tem que pensar. Então, a formação existe, ela foi relevante, o professor gostou, e ele levou para a sala de aula isso? É uma questão que tem que ser olhada. E se ele não levou para a sala de aula, ele tem que ser orientado e, se necessário, advertido. Porque a gente sempre olha e fala, né? Nós aí nas nossas reuniões de gestores, o município tem que dar formação. Isso é fato. O município tem que dar formação. Mas o município também tem que garantir que essa formação chegue no chão da sala. Não é verdade? Não é só dar a formação, mas é garantir que chegue no chão da sala. Que eu penso que é o maior desafio da equipe gestora. É garantir que essa formação chegue no chão da sala. Terminar com esse trecho do Dostoiévski, que está lá no PNPI, no Plano Nacional da Primeira Infância, no capítulo chamado As Famílias e as Comunidades das Crianças. O Dostoiévski diz o seguinte: a beleza salvará o mundo. Do pai que volta apressado para casa para estar com seus filhos, que sente prazer e liberdade em brincar, escutar, contar e cantar com eles. Da comunidade que cuida como uma aldeia da criança que nasce. Do vizinho que encontra a criança que tinha se perdido no mercado e a leva para os pais. Da comunidade que celebra o nascimento de uma criança. Dos pais que ensinam uma brincadeira da sua infância. Dos risos e olhares criam comunidade nos encontros intergeracionais. Da mulher que pode deixar a filha na casa de uma vizinha, numa tarde, porque sabe que será bem cuidada. Da comunidade que ajuda e empresta objetos e algum alimento com a troca de sorrisos. Dos afazeres da casa que são compartilhados por todos, fazendo disso uma liturgia de cuidado, de afeto e respeitos mútuos. É isso que a gente deseja para a primeira infância, é isso que a gente deseja para a educação infantil, é esse desenvolvimento do sentido de comunidade. E o Dostoiévski tem razão, a beleza salvará o mundo.